Joyce Hasselman, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui no Poder Expresso, no SBT News. Joyce, você que foi, inclusive, líder de Jair Bolsonaro no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, foi deputada federal, foi do partido dele, depois rompeu com Jair Bolsonaro, mas teve um nome ali muito fortemente ligado ao que é esse movimento de direita no Brasil. Eu queria que você ajudasse a gente a ver esse cenário de retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao que isso vai significar para o posicionamento da direita e da oposição ao governo Lula a partir deste momento. Muito bem-vinda. Obrigada, Rosiane. Uma ótima tarde para você e a todos. Olha, é importante a gente separar um pouco, né, essa direita, né? Como não existe uma esquerda só, não existe uma direita só. O Bolsonaro, ele não é alguém que represente uma direita moderada, centrada. Ele é de extrema direita. O Bolsonaro não é um conservador, ele é um reacionário. Então, para essas pessoas que apoiam essa coisa muito mais radical, muito mais explosiva, ele representa e continuará representando essas pessoas. Mas existe, né, uma direita, como eu disse, centrada, uma direita mais equilibrada, que está órfã. Né? É uma direita que precisa de alguém para chamar de seu. Nós não temos hoje esse líder se firmando ainda, espero que tenha aí o mais rápido possível, mas não temos ainda esse líder se firmando, porque o que nós vimos na eleição passada foi polarização, então metade contra o PT, metade contra o Bolsonaro, mas muita gente que votou no Bolsonaro não votou no Bolsonaro porque realmente compactuava com o Bolsonaro e acha que ele é o grande líder. Não, votou nele realmente para votar contra o PT. Então, a direita está precisando de nomes. Né? Alguém tem que, de fato, surgir para poder atender essa população que hoje está órfã politicamente. Você está falando e estava aparecendo imagens do aeroporto, justamente na expectativa da chegada de Bolsonaro. Ele que depois que chegou foi para a sede do PL, ficou lá durante o dia praticamente todo. Mas havia uma expectativa de que pudesse ser feito pronunciamento, desfile em carro aberto, mas houve uma frustração em relação a esses planos políticos. Isso, de alguma forma, murcha esse retorno dele em termos do impacto para a militância, Joyce? Com toda certeza. E o próprio número de pessoas envolvidas aí, né, na recepção do Bolsonaro, tanto no aeroporto quanto lá em frente ao PL, foi um número muito pequeno perto do que se esperava. Né? Se esperavam 5 mil pessoas. E aí algumas pessoas podem questionar, né? Alguns podem questionar, mas veja bem, as forças de segurança disseram que não era para ninguém fazer tumulto, não era para aglomerar muita gente, mas para os fãs e seguidores do Bolsonaro, tanto faz o que as forças de segurança dizem. A gente viu isso muito claramente no dia 8 de janeiro. Então, o retorno dele foi xoxo mesmo, foi murcho mesmo. Né? Tinha ali meia dúzia de gatos pingados no aeroporto, umas 200 pessoas no aeroporto, mais um tantinho de gente ali em frente ao PL. Então, não veio, esse impacto que ele esperava ter realmente não aconteceu e não acho que vai acontecer tão cedo. Nós temos agora, é um novo momento da política. Claro que a gente já viu uma parte do PT caindo, né, na armadilha de sair só batendo, né, no Bolsonaro e, de novo, forçando a polarização. Uma parte próxima do presidente Lula, né, quer que não haja essa polarização, que o Lula finja que o Bolsonaro não existe. Mas hoje mesmo, mais cedo, a presidente do PT fez um vídeo, né, bastante crítico em relação ao Jair Bolsonaro. Então, está se colocando de novo, se forçando de novo essa coisa da polarização, mas eu não acho que ele vá arrastar multidões como arrastou aí no passado recente. Na Câmara dos Deputados, Joyce, em relação a esse bolsonarismo ainda existente dentro da Câmara dos Deputados neste momento, o que é que você acredita que acontece com este grupo a partir de agora? Por que eu pergunto isso? Porque a gente sabe que tem movimentos e migrações, por exemplo, de parlamentares que eram muito ligados a Bolsonaro quando ele estava no governo, mas que agora já começam a migrar para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Um racha muito claro, por exemplo, é dentro do União Brasil, mas não é a única sigla. A gente vê outros partidos, como o PP, que já tem também esse PLA e PK.
O que é que você acha que acontece em relação a esse movimento da oposição com essa chegada de Bolsonaro e com o próprio bolsonarismo no ambiente de Congresso especificamente? Bom, não dá para a gente rasgar a ideia de que Bolsonaro é um líder. Ele não é um líder de toda a direita, mas ele é um líder dessa direita mais extremista. E ele é líder de uma bancada considerável no Congresso Nacional, especialmente a bancada da bala. Então, e também é uma boa parte do agronegócio. Agora, independente disso, Rosiane, é muito importante a gente lembrar que partidos como o PP e o PL sempre foram governo. Independente de quem comandava o país, eles sempre foram governo. Então, tem um sofrimento generalizado dentro da bancada do PP e do PL por conta disso. Eu ouvi durante a semana passada o quanto Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, o quanto ele se lamenta, o quanto ele está choramingando sobre as dificuldades de ser oposição e não governo. Então, já tem uma divisão dentro desses partidos, o PP, o União Brasil, existe uma divisão, o PL nem tanto, porque o PL, obviamente, é o partido agora do Bolsonaro, e eles têm todo um plano de fazer com que o Bolsonaro seja cabo eleitoral nas eleições municipais. Então, é natural que o PL, por uma construção de poder, uma construção de novos espaços a partir da próxima eleição municipal e depois as eleições estaduais e presidencial, então o PL deve ficar mesmo aí nessa oposição. Agora o PP, muita gente do PP já está roçando a cerquinha lá para o lado do PT, querendo espaços e querendo as tais emendas, porque o governo Lula não está fazendo muito diferente do que fez Bolsonaro, não. Está abrindo a torneira e jorrando emenda dentro da Câmara e do Senado. No caso do PP, até tenho curiosidade, porque tem toda aquela articulação em relação à federação com União Brasil, que já está no governo Lula, seria ali uma abertura de porta, para ir passando aos pouquinhos e migrando de um lado para o outro. Já só para a gente concluir, e claro, se você quiser fazer alguma consideração a mais ainda sobre esse retorno de Bolsonaro, como é que você vê essa situação política hoje de Bolsonaro, com a possibilidade de inelegibilidade, dependendo do que ocorra no julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, e ao mesmo tempo a presença de Michele Bolsonaro despontando dentro do próprio partido e, de certa forma, disputando o próprio espaço político do marido? Um dos fatores que fez Bolsonaro voltar foi justamente essa disputa ali por espaço político, Bolsonaro quis retornar para não deixar todo esse capital político para a Michele, que está sabendo aproveitar bem esse momento. Em relação ao fato de Bolsonaro talvez ficar inelegível, esse talvez é quase que uma certeza. Eu tenho conversado com muitos juristas, viu, Rosia? E é praticamente unanimidade de que não tem como ele escapar. São 16 ações no TSE. É muita coisa. E algumas ações muito graves aí que envolvem declarações como aquelas que ele deu a diplomatas aí, de vários lugares do mundo, de fragilidade na eleição aqui no Brasil. Então, não tem muito como ele escapar. Inelegível, ele vai ficar. Agora, também existem outras ações. Tem 6 inquéritos no Supremo envolvendo o Bolsonaro, tem uma dúzia de ações contra ele na Justiça Comum, que estavam no STF, desceram para a Justiça Comum, e tem agora o caso das joias, as joias sauditas, que é o que dominou aí o noticiário nas últimas semanas. Então, ele está bem encrencado. Porque no caso das joias, por exemplo, são 2 crimes, um que ele cometeu, claramente, que é o de peculato, quando um agente público se vale do seu cargo ali para passar a mão em algum bem público, e também o da prevaricação. Então, a vida do Bolsonaro, juridicamente, não será muito fácil, não. Joyce Hasselmann, ex-deputada federal, jornalista, muito obrigada por conversar conosco aqui no Poder Expresso no SBT News. Até a próxima. Obrigada, Rosia. Até a próxima.